Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda noite do Simpar. Meu nome é Mariana Pavanelli, sou farmacêutica, doutora em Biociências e Fisiopatologia, membro da Câmara Temática de Saúde da CODECAM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, integrante do NEP, Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Integrado, e hoje tenho a satisfação de mediar a palestra sobre empreendedorismo em saúde no primeiro Simpar, Simpósio de Pesquisa e Extensão e Inovação do Paraná. E esta noite teremos a palestra sobre empreendedorismo em saúde com o médico Dr. Bruno Nascimento Moreira. Gostaria de deixar o recado para os participantes que as perguntas podem ser escritas no chat que repassarei ao palestrante ao final. Então, nesse segundo dia do primeiro Simpar, temos a honra de receber o médico Dr. Bruno Nascimento Moreira, que é médico, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele é podcaster do Saúde Talks, mestrando em Inovação em Saúde pela Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, professor de Inovação em Saúde na Faculdade de Medicina da UFMG, integrante do Núcleo de Inovação em Saúde da Santa Casa de BH, cofundador das Health Techs Medtech BR e ADER, nerd, palhaço de hospital aposentado, entusiasta de hackathons e apaixonado por uma boa conversa. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Diana, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Simpar. É um prazer falar para vocês. É uma pena não poder vê-los, né? Eu ainda sinto falta dos eventos presenciais de alguma forma, né? Mas vai ser um prazer bater um papo com vocês sobre inovação, bater um papo sobre empreendedorismo. É um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu vivo, que eu trabalho, que eu estudo, né? que gosto muito de trabalhar, gosto muito de discutir. Então, e vou continuar aberto para poder discutir as ideias com vocês, até mesmo futuramente. Então, vamos começar. Eu não sei se... tá joia. O slide já apareceu. Bom, pessoal, então vamos falar sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre inovação, né? E eu preciso que vocês participem, tá? Aqui eu tenho um sistema que vocês podem participar escaneando esse QR Code, né? E escrevendo no navegador de vocês, ali é pulev.com/fsc9301. Vocês vão poder participar, digita o nome de vocês, né, na telinha, no celular, né? Se tiver um computador também dá para digitar esse endereço. E eu preciso que em uma palavra vocês me digam o que é inovação para vocês. Tá? É bem tranquilo de acessar o sistema, não sei se alguém vai ter alguma dificuldade, mas é só escanear o QR Code ou digitar o código ali em cima. Esperar uns minutinhos até as primeiras participações começarem a chegar. Fazer algo diferente, legal. A gente começou a ter as primeiras participações. Vamos lá, que a gente precisa de mais. Novidades, criatividade, ideias. Futuro. Bacana. Em palavras interessantes. Se alguém tiver com dificuldade, é só escanear esse QR Code ou digitar esse endereço que aparece aqui em cima, pulev.com/fsc9301.
Mais alguma ideia? Mudanças. Bacana. As palavras de vocês vão aparecendo, né, à medida que vocês vão enviando. Mas beleza, então vamos começar, vamos avançar, que aí a gente começa a discutir sobre o processo de inovação, né? Legal, chegando mais coisa, beleza. Então vamos pensar, né, nesse nosso conceito de inovação, né? Tem um conceito muito grande, muito abrangente, que eu gosto de inovação, né, que fala um pouco sobre o que é necessário num processo de inovação, numa frase bem curtinha, né? Vocês vão ter a oportunidade de participar mais, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Inovação, esse é o conceito que eu mais gosto de inovação, é explorar novas ideias com sucesso. E por que a gente pega esse processo, né? Explorar novas ideias com sucesso? Porque a inovação, ela surge de uma ideia, né? Essa ideia, ela tem que gerar o que a gente fala de um valor, né? A gente tem que explorar essa ideia, né, para gerar um valor para alguém, né? Uma ideia que por si só ela está na cabeça de alguém, ela não necessariamente é uma inovação, porque ela ainda não gerou um impacto na vida de uma pessoa, na vida de um paciente, né, na vida de alguém que está ali precisando de uma inovação para poder modificar um processo, modificar alguma etapa, modificar algum problema, um desafio que ela está vivendo, né? Então, inovação, eu gosto desse conceito porque ele dá o objetivo para o processo, né? Ele dá um objetivo para aquela ideia, né, que é o sucesso, que é um valor positivo, que é um resultado bacana, para aquela ideia que foi explorada e foi modificada para chegar ali num produto, num serviço, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem uma certa descrença, a gente tem uma dificuldade de entender, né, o que o processo ele pode ser, onde que ele vai chegar, né? E tem essa frase muito legal de um médico inglês, que ele estava analisando um instrumento por volta ali de 1830, e aí ele disse assim: essa ferramenta jamais entrará em uso geral, apesar do seu valor, estou extremamente duvidoso. Sua aplicação benéfica requer muito tempo e causa bastante incômodo tanto para o paciente como para o médico, né? E aí eu preciso que vocês continuem a participação de vocês, né? Estamos seguindo aí esse processo de participação de vocês para a gente poder ter uma interação aqui, né? Que trecho que o Sir John Forbes, ali em 1830, ele estava se referindo quando ele estava fazendo essa tradução, né, de um manual, um manual de um instrumento que foi escrito, foi ali desenvolvido em 1815, né? O Forbes, ele, em 1830, faz essa tradução para o inglês. E aí eu pergunto para vocês, qual instrumento é este? Né? Vocês vão ter de opção aí para participar, pessoal. Quem chegou agora é só escanear o QR Code ou entrar aqui nesse endereço, pulev.com/FSCI9. 301, FSCI 9 301. As opções são transdutor de ultrassom, né, aquele aparelhinho que faz o exame de ultrassom, o esfigmomanômetro, que é aquele aparelho de pressão, né, que coloca no braço e a gente consegue fazer a medida de pressão, o estetoscópio, né, aquele aparelho de ouvir pulmão, ouvir o coração, que quase todo mundo já deve ter visto, né, dentro de um consultório médico, o otoscópio, ou nenhuma das alternativas acima. Dá um tempinho para vocês poderem responder. A gente já tem gente achando que é o otoscópio, alguns outros achando que é o esfigmo, o aparelho de pressão. Vamos lá. Qual que é a ideia de vocês? O que vocês acham que é este aparelho?
sei se o pessoal consegue mandar no chat o link. Se o pessoal aí do suporte conseguir mandar no chat o link, acho que facilita para o pessoal poder participar. Vamos lá. Então, o esfigmo está ganhando, o aparelho de pressão. Né? O aparelho de pressão está ganhando. Podemos passar? Chegando mais alguns votos. Agora tem chegando mais votos. Bom, o aparelho de pressão segue ganhando. Bom, pessoal, vou passar para o próximo slide. A gente vai ter mais opções para vocês poderem participar, tá bom? Acertou quem disse que era o estetoscópio, apesar de eu achar que quase ninguém acertou essa daqui. O estetoscópio foi inventado por um francês chamado René Laennec, por volta de 1815, e o Forbes, lá em 1830, quando ele estava fazendo a análise daquele instrumento, ele achou uma ideia muito legal, achou uma ideia de impacto, né? Uma ideia que teria um impacto bacana, porém, que incomodava o paciente, né? Era difícil de usar, e a primeira versão do estetoscópio, ele era um tubo de madeira, né? Um tubo de madeira que o René Laennec, né? Essa era a pintura do Laennec mesmo, ele colocava contra o tórax do paciente, contra o dorso do paciente, para poder isolar alguns sons respiratórios ou sons cardíacos, para ele poder fazer um estudo auscultatório ali daquele processo, né? E o Forbes achou que era difícil, não vai acontecer, ninguém vai usar. E hoje a gente sabe que o estetoscópio é um instrumento necessário dentro de um consultório, né? Eu costumo brincar que quando a gente não entende uma tecnologia, quando a gente não entende uma inovação, quando a gente não entende alguma coisa nova, a gente acaba caindo, a gente pode cair numa fake news, né? Como a gente viu as diversas fake news que surgiram a respeito da vacina, né? A ponto da Suprema Corte dos Estados Unidos precisar afirmar que quem tomasse a vacina da Covid-19 não se tornaria um transhumano, né? E um transhumano, eu tive que pesquisar esse termo, porque eu não conhecia, é quando a gente faz ali uma interface entre homem e máquina, né? Um ser que ele já está ligado entre homem e máquina. A gente sabe que as vacinas não fazem esse tipo de coisa, né? Talvez um transhumano seria algo parecido com um Robocop, não sei se é da geração de vocês, né? Mas talvez atualizando aqui, um Iron Man, um Homem de Ferro, uma interface ali entre o homem e a máquina, onde eles coabitam no mesmo ambiente, né? A gente sabe que isso não é verdade, né? Então, à medida que a gente vai desmistificando esse processo, entendendo como isso acontece, né, a gente vai entendendo, né, a gente vai esclarecendo e vai não caindo nessas fake news. A gente chama de fake news, talvez seja o processo mais fácil de entender, mas desses não entendimentos do processo, né? E aí eu quero mostrar para vocês como que a inovação acontece, né? Como que esse processo acontece dentro de um contexto de saúde, né? E eu vou precisar que vocês participem também, né? Aqui a gente vai continuar o nosso game, né? E vocês vão responder com base no que eu for perguntando, beleza? Então vamos começar conversando sobre classificação de inovação, tipos de inovação, né? A gente tem duas classificações de inovação iniciais que eu quero mostrar para vocês. E a primeira delas é essa, onde a gente melhora o que é feito, a gente faz melhor e aprimora uma ideia já existente, né? A gente melhora o desempenho. Esse aqui é um exemplo muito legal de um processo que a gente está tentando adaptar dentro da Santa Casa, né? Hoje eu sou o head de inovação do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte, e ele fala muito sobre a digitalização de escalas de plantão, né, dentro de um hospital, né? A gente passa de fazer aquela escala dentro de um Excel, ou às vezes até mesmo na mão, né? E passa a fazer essa escala dentro de um ambiente digital, um ambiente onde as pessoas podem trocar plantões, né, resolver com um colega, trocar com um colega, mostrar para o colega, olha, eu tenho esse plantão aqui, você quer trocar comigo? Ver as escalas, né, ver onde ele está escalado, né? Então, esse é um aplicativo onde você tem
esse processo de gestão do processo de escalas de plantão muito mais facilitado, né? Mas a gente está melhorando o que é feito. A gente fazia no papel, a gente fazia no Excel, a gente passa a fazer ele dentro de um aplicativo. E aí é preciso que vocês respondam lá no sistema, né? Que tipo de inovação, né? Que tipo de classificação de inovação que a gente está falando, né? Uma inovação de aprimoramento, uma inovação diferencial, é uma inovação incremental ou uma inovação de desempenho. Vamos lá, pessoal. Quem tiver no papel ou não conseguir participar, pensa aí para vocês poderem responder, ok? Então, que a gente está com um pouquinho de dificuldade para o pessoal poder participar junto, então eu vou seguindo aqui à medida que a gente conseguir ali um número legal de respostas. Só escolher uma das opções e marcar e enviar. A gente está com 4 participantes. Acho que eu vou seguir, senão a gente vai acabar atrasando muito. Ok? Acertou quem disse que essa é uma inovação incremental, né? A gente está falando de fazer um pequeno incremento, né, dentro daquele processo, né? Mudar alguma coisa. E nesse caso, a gente muda acrescentando um processo digital, né? A gente tem um processo que pode ser no Excel, mas ele é um processo ainda mecânico, onde as pessoas precisam escrever, colocar o nome, né? Escrever o horário. Aqui não, a gente tem um programa dedicado ao processo de montagem de escalas de profissional da saúde, né? Então vamos seguir aqui, vamos ver quem está acertando. Alguém que colocou o seu nome como eu. O eu está acertando. Parabéns ao eu e parabéns a quem mais acertou que não está participando diretamente aqui com a gente. Vamos seguir. Esse aqui é um segundo processo de inovação, né? Onde a gente faz algo diferente do que até então existia e um novo conceito, né? O nosso exemplo aqui, pessoal, é uma inteligência artificial que a gente está tendo hoje e ela já está funcionando dentro do CTI da Santa Casa, dentro dos cuidados intensivos, onde os pacientes mais críticos estão presentes, né? Essa inteligência artificial, vocês estão vendo aí nesse mapinha, ela organiza todos os pacientes que estão internados na atenção intensiva da Santa Casa por gravidade, né? Então a gente tem aqui, nesse lado mais vermelhinho, os pacientes que estão se encaminhando para uma gravidade. Então a gente consegue consertar o rumo daquele paciente, alterar algum parâmetro, observar por que a inteligência artificial está vendo uma piora com muito mais velocidade, né? Com muito mais rapidez e consegue ter melhores resultados com base nessa análise que a inteligência artificial faz dos nossos pacientes. E aí eu pergunto para vocês, essa é uma inovação conceitual, é uma inovação radical, organizacional ou diferencial? Responde aí para a gente no sistema, ou responde aí no chat, responde da maneira como vocês acharem melhor. A gente já tem uma resposta, eu vou esperar até ali umas 4, 5 respostas. Acho que vai fazer sentido para a gente. 3, 4, 5. Muito bem, vamos lá. Acertou quem disse que essa é uma inovação radical. A gente teve um espalhado maior aqui de respostas, né? A gente fala que é uma inovação radical, pessoal, porque o processo ele muda muito, né? Antigamente, antes dessa inteligência artificial, a gente precisava que o profissional de saúde, o médico, né, ele fosse até um computador, ou fosse até o paciente, fizesse um exame, fizesse uma análise, né? E ele só conseguia fazer isso um paciente por vez, né? Ele não consegue fazer 30 pacientes ao mesmo tempo, né? Ele precisa ir num paciente, fazer uma análise, ou então pegar os dados de um paciente, ler, fazer uma análise, e agora não. Essa inteligência artificial, ela monitora todos os dados que são preenchidos do paciente, e ela faz isso com todos os pacientes da Santa Casa ao mesmo tempo, né? E ela não para, ela fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo análises e emitindo alertas. Olha, o paciente X está com um risco de óbito elevado, né? Ele está com um risco de morrer acima de 50%, isso é um risco muito grande, vamos tentar fazer alguma coisa por ele. Percebi que o paciente tal está com um parâmetro, né, um exame laboratorial muito diferente do que é esperado, do nosso valor de referência, né? Então, a partir daí, a gente tem uma mudança radical do processo que é feito com os pacientes da Santa Casa. Por isso, é uma inovação radical.
Ok? Vamos ver aqui como é que está o nosso quadro, nosso ranking. O eu continua liderando e o Pedro em segundo lugar. Muito bom. Então, pessoal, eu queria que vocês percebessem inicialmente essa diferença entre a inovação incremental e a inovação radical, né? A inovação incremental, mais uma vez, é aquela inovação que acrescenta uma etapa, acrescenta uma ferramenta, mas o processo ele continua sendo feito mais ou menos da mesma forma, enquanto a inovação radical, o processo todo ele muda. Existe um ganho muito grande que acontece nesse novo processo, né? Então vamos lá. Vamos seguir com o nosso game aqui hoje, e eu quero mostrar para vocês já entrando nas classificações, né, nos tipos de inovação, né? Aqui o nosso exemplo é a vacina do Covid-19, né, que, explicando um pouquinho, quando uma mudança dos produtos ou serviços que uma empresa produz, que ela muda aquele produto, muda aquele serviço e são criados, né, desenvolvidos novos valores, novos recursos, novas funções para aquele cliente que antigamente era o cliente daquela empresa, né? E aí eu pergunto para vocês, que tipo de inovação que é, por exemplo, a vacina da Covid-19? É uma inovação de novidade, é uma inovação de ideia, de modelo de negócios ou de produto, né? Responde aí para a gente, que tipo de inovação que é esta? Temos 3 respostas, vamos ver se a gente vai ter mais algumas respostas para a gente poder passar. Quem estiver não podendo participar, anota no caderno, anota no chat, pode discutir no chat, pode comentar com o colega qual que é a inovação que vocês acreditam que seja, por exemplo, a vacina da Covid-19. Já temos 4 participações, vamos passar aqui então. Essa, pessoal, é uma inovação de produto, né? A vacina da Covid-19, né, ela acrescenta o que de valor inédito para o cliente? A imunidade contra o Covid-19. Né? A gente fala de inovação de produtos, a gente fala de inovação de serviço dentro do mesmo conceito, né? Porque é um produto que está sendo produzido, né? A gente fala de produto físico ou até mesmo um produto sendo um serviço, né? Tem dois conceitos de inovação aqui que acabam sendo uma pegadinha. Inovação de novidade, toda inovação ela acaba trazendo uma novidade, né? Seja a imunidade, seja uma inteligência artificial, e toda inovação ela começa de uma ideia, né? Então aqui é mais uma pegadinha para a gente poder ir entendendo melhor esses conceitos, né? Inovação de novidade e inovação de ideia não dizem muito sobre esse processo específico da vacina, né? Mas inovação de produto sim. Então vamos seguir, né? Eu ainda não sei quem é você, mas parabéns, você está conseguindo mandar bem, né? Pedro segue em segundo lugar. Então vamos lá para o nosso terceiro tipo de inovação, né? Essa inovação ela fala sobre essa mudança na forma com que o produto é criado, né? Ele torna esse processo mais rápido, ele diminui o custo, ele altera a forma com que o trabalho ele é feito ali dentro daquela produção, daquela ferramenta, daquele produto, daquele serviço, né? O que isso quer dizer, né? O que é essa inovação? Essa inovação, o nosso exemplo aqui, é uma impressora 3D, né? É aquele processo onde a gente desenha um produto, um objeto no computador, transfere para essa impressora e ela produz esse objeto no mundo real, né? Que tipo de inovação é essa? É uma inovação de produção? É uma inovação de custo? É uma inovação de processo? Eu até pulei ele aqui. Ou é uma inovação de lucro final, né? Responde para a gente aí que tipo de inovação que é esta. A gente está com uma média de 4, 5 participações. Quando a gente chegar nesse valor, a gente passa para o próximo slide. Ou se a gente tiver um tempinho bacana aí. Anota. Vamos jogando junto aqui. Beleza? Vamos passar aqui que a gente pode ter alguém com alguma dificuldade. Essa, pessoal, é uma inovação de processo, né? A gente teve alguém que acertou essa inovação. Muito bom. A impressora 3D, ela muda a forma com que os objetos são feitos, né? Antigamente você precisava comprar ou então produzir um objeto, né? Seja ali montando, né? Vou montar, por exemplo, um molde anatômico de um coração, como a gente está vendo nessa imagem. Você ia ter que pegar um isopor, né? Pegar uma massinha de modelar na mão, organizar, ver uma foto, né? Ver como é que é a estrutura, qual veia que passa aqui, qual artéria passa ali, né? Onde tem o músculo, onde tem
uma estrutura diferente. E agora não, né? A gente mudou esse processo, né? Esse processo agora a gente desenha no computador, né? E transfere para um objeto que transforma aquilo exatamente como a gente está vendo no computador, né? A gente tem diversas impressoras 3D que estão sendo utilizadas dentro desse processo de saúde para produzir. A gente tem agora algumas ideias mais básicas, do tipo modelos anatômicos para estudo, como vocês estão vendo aí na foto, mas até mesmo a gente já tem estudos sendo feitos para produção de órgãos e tecidos, né? E organizando células como se fosse um material plástico. É um negócio muito bacana. Então vamos ver aqui. Eu segue liderando muito bem. Guilherme também está despontando aí no segundo lugar. Parabéns ao pessoal que está conseguindo. E quem mais estiver acertando, né? Tem um outro tipo de inovação, né? Entra no nosso mais um tipo de inovação, que é uma mudança na forma como que o produto ou serviço ele é introduzido, né? A gente busca um segmento de mercado diferente, ou reposicionar esses produtos, entender esse produto de uma nova forma, né? E aí o exemplo que eu trago para vocês também da área da saúde foi o Viagra, né? O Viagra é um remédio para impotência sexual, né? Uma impotência sexual masculina, quando o pênis do homem não consegue mais ficar ereto, né? A gente utiliza ele dentro do consultório. Quando o Viagra ele foi desenvolvido para angina, que é uma dor no peito, né? Uma dor que o paciente sente no coração, e ele poderia ser um possível candidato a um vasodilatador, né, para resolver essa dor. Durante o processo de pesquisa clínica do Viagra, né, nos testes que a gente fala, os testes clínicos, eles entenderam, né, que um dos efeitos colaterais era a ereção peniana, né? Então, que isso poderia ser um remédio muito interessante para devolver a vida sexual daquele paciente que havia perdido, ele perdeu a ereção, seja por conta da idade, seja por conta das várias doenças que também podem acometer, né, um indivíduo do sexo masculino. E eu pergunto para vocês, esse reposicionamento do Viagra como um remédio para angina para um remédio de disfunção erétil, ele é uma inovação de mudança, de atualização, de mercado ou de posição? E responde para a gente, anota aí em algum lugar, né? Vamos participando, vamos continuar participando. Falta mais 2 oportunidades para vocês participarem aqui com a gente. Bom, já temos 4 participações, vou seguir. Essa, pessoal, é uma inovação de posição, né? O produto, né, o Viagra aqui no caso, ele mudou essa posição, né? Ele era um produto direcionado para pacientes com angina, com dor no coração, né? Mas agora ele é um produto de disfunção erétil, um produto onde os pacientes que têm disfunção erétil, né, eles podem utilizar. Então a Pfizer, quando ela lança esse produto como um remédio para disfunção erétil, ela muda esse segmento de mercado que ela estava pensando em direcionar esse produto, né? Uma inovação de posição, uma inovação muito legal, uma inovação que envolveu pesquisa, uma inovação que eu acho muito interessante. Bom, você segue na liderança, apesar de eu ainda não saber quem você é. Vamos lá, pessoal, para o nosso último tipo de inovação, né? Essa inovação, ela é uma inovação que ela quebra o modelo tradicional do que a empresa faz, né? Ela muda todo um processo de negócio da empresa. E aqui eu gosto desse exemplo porque a Santa Casa não tem ótica, tá, pessoal? Aqui eu trago esse exemplo porque é um exemplo muito bacana. Mas se a Santa Casa quisesse abrir uma ótica, né? A Ótica Santa Casa Belo Horizonte, que é onde eu trabalho, ela iria passar a oferecer esse produto, que é o atendimento médico, né, oftalmológico, onde o paciente termina ali com uma receita, e ela também oferece o produto, ela oferece desde o serviço quanto a receita e o produto, o óculos, né, já no grau adequado, né? Então ela pega todo aquele processo que antes não era a expertise dela, não era o que ela sabia fazer, né? O que é esse tipo de inovação? Uma inovação de paradigma, de negócios, de serviço ou de entrega? Vou dar alguns minutinhos aí para vocês responderem, uns segundinhos para vocês responderem. Que tipo de inovação seria a abertura de uma ótica Santa Casa BH? Bom, 4 pessoas participando. Vamos seguir aqui
com a nossa discussão. Essa, pessoal, é uma inovação de paradigma. Quando a gente fala dessa quebra de paradigma, essa quebra do modelo tradicional, o modelo tradicional da Santa Casa era o atendimento assistencial, fazer o atendimento ao paciente que precisa de uma receita, que precisa de um cuidado ali médico, né? A partir do momento que ela adiciona a segunda etapa do processo, né, que ela não sabia fazer, mas que ela entendeu como um processo interessante para fazer, ela começa a fazer uma inovação de paradigma, ela quebra esse modelo tradicional. Tá? Essa, então, é uma inovação de paradigma. Bom, a gente ainda não sabe, a gente talvez não saberá quem é eu, mas eu ficou em primeiro lugar, né? Pedro em segundo, Guilherme em terceiro. Parabéns para quem acertou aí esse processo. Mário também, Daniela participou, Tayane também, obrigado pela participação. Pessoal, então a gente está falando, né, de um processo que o Joe Tid e o John Bressan, que são teóricos da inovação, eles trazem, né, dentro de um círculo de inovação. Inovação, elas não são caixinhas separadas, né? Às vezes a gente encontra uma inovação, por exemplo, de processo, que também é uma inovação de posição. Então ela se encontra ali perdida ali no meio do processo de posição dentro desse disco, né? E aí, quanto mais radical, quanto mais essa inovação gera aquele valor inédito, aquele processo completamente diferente, mais radical ela é, mas inovações pontuais também são importantes e a gente chama elas de inovação incremental. Aqui eu trouxe esse modelo que são os 4 P's da inovação. Fica mais fácil a gente poder lembrar, né? E aí a gente já falou de inovação, né? A gente tem que falar também hoje um pouquinho de empreendedorismo. E eu quero mostrar para vocês como vocês conseguem ser empreendedores em 10 minutos, né? E eu vou trazer um exemplo meu, tá? Eu vou trazer um exemplo de uma startup que eu fundei, né? Que hoje a gente está atuando dentro da Santa Casa, tá? E para isso eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que eu gosto muito, que eu uso muito, que é o mapa do problema, né? O processo de empreender, ele é um processo onde a gente começa sempre pelo problema, entendendo um problema, identificando um problema. E eu vou usar esse mapa do problema dentro da solução que eu construí, para vocês entenderem como a gente organiza as nossas ideias aqui dentro quando a gente quer empreender em alguma coisa, né? Então, a primeira etapa é identificar um problema, né? Tudo começa com essa ideia inicial, né, de isso é um problema? Né? Eu estou vendo um problema na minha frente, e o problema que eu vi na minha frente foi o seguinte, né? Dentro da Santa Casa, no Hospital Santa Casa Belo Horizonte, um médico, né, um professor, né, de cirurgia, né, que está ensinando médicos a serem cirurgiões, fazerem um processo de residência médica, ele não escolheria um dos seus alunos, né, os alunos que ele estava dando aula, para ser um cirurgião do seu próprio filho, né? Ele estava ensinando aquele médico a ser um cirurgião, mas ele não confiaria nele para poder operar o próprio filho. Eu pensei, poxa, isso é um problema, porque esse médico ele tem que garantir a educação desse professor, ele tem que garantir a educação desse profissional, né? E aí, então, a gente passa a entrevistar pessoas, né? Explorar mais esse problema, tentar entender esse problema, né? Próxima etapa desse processo de empreender é identificar padrões, né? Identificar dentro dessas entrevistas o que faz sentido, né? O que são dores semelhantes, o que são desafios semelhantes, o que essas pessoas passam de forma parecida, né? E aí a última etapa, identificando o problema, é a gente escolher a melhor relação dor-mercado, né? A gente tentar entender o que essas dores, como a gente pode solucionar essas dores, as maneiras com que a gente pode solucionar essas dores, né? E aí, voltando para o nosso mapa de problema, né, onde a gente preenche onde o problema aconteceu, qual foi o problema, a gente já viu essa parte, a gente vai para a parte de baixo de como a gente poderia melhorar a experiência do cliente, né? A gente pode modificar a metodologia de ensino, a gente pode mapear atividades mínimas que o cirurgião precisa saber ao sair do processo de especialização dele, a gente pode avaliar o grau de independência desse médico em relação ao professor, ou seja, ele consegue lidar com o hospital, com as atividades sem o professor estar ali observando ele, né? E a coordenação desse hospital, ele precisa entender onde que estão as principais lacunas do conhecimento daquele médico. Então aqui eu identifiquei meu problema, eu construí meu mapa de problema, que foi essa solução que eu criei chamada ResLife. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, como é que a gente cria uma solução baseada no nosso problema, né? Primeiro, a gente começa a entender como desenvolver esse processo, né? A gente vai identificando essas soluções que a gente mapeou
né? Qual que é a mais tranquila de fazer, né? E aí a gente escolhe o que faz mais sentido. Olha, escolhi essa solução, escolhi esse problema, escolhi essa dor, escolhi esse desafio, e eu vou criar alguma coisa me baseando nesse processo, né? A partir daí, criatividade vai ser sua melhor amiga, né? Criatividade, desenvolver o processo, e esse processo geralmente é criar um mínimo produto viável. Você precisa começar a explorar esse processo para testar a efetividade do seu processo, da sua ideia, da sua solução, do seu produto, do seu serviço, né? E aí, a gente criou, então, esse aplicativo chamado ResLife, onde a gente consegue monitorar, né, o aprendizado do residente através de uma metodologia muito bacana chamada atividades profissionais confiáveis. A gente mapeia quais são os building blocks, né, os pilares da formação, por exemplo, de um cirurgião, e a gente consegue entender se cada aluno ali, né, dessa especialização médica, ele tem a capacidade de realizar, por exemplo, uma cirurgia de apêndice, ele consegue fazer uma sutura bem feita, né? Todas essas etapas, né, que um cirurgião precisa passar, a gente mapeia, né, entende quais são essas etapas básicas, né, que quando um cirurgião forma dentro ali do processo de especialização, precisa saber, né? E a gente adiciona ali uma pitada de gamificação, um negócio para poder... Lembra que eu falei da criatividade? Então, essa gamificação, esse processo lúdico que deixa o processo de avaliação, de aprendizado mais bacana, né? Esse processo está rodando hoje na Santa Casa, se não me engano, ali com 100 e poucos alunos que estão sendo avaliados, e a gente está garantindo entregar para a sociedade médicos que realmente sabem aquilo que eles se propuseram a estudar, né? Um ponto muito importante, né, que eu estou, inclusive, fazendo aqui agora com vocês, é falar sobre a nossa ideia, né? Ideia na cabeça, pessoal, ela não vale nada, né? Eu gosto de brincar assim, uma ideia, né, se você dividir ela com alguém, né, ela não vai, você não vai ter 50% daquela ideia, né? Você vai continuar tendo zero. Ideia sem valor, ideia que não resolve a dor de ninguém, que não conseguiu resolver a dor de ninguém, ela não vale nada, né? A partir do momento que ela resolve um desafio, resolve uma dor de uma empresa, a dor de uma pessoa, né, um desafio, um problema de alguém, aí ela já começa a valer alguma coisa. Então sempre fale sobre as suas ideias, comente com colegas, comente sobre familiares, com pessoas que entendam daquele problema. Sempre fale sobre a sua ideia, nunca deixe ela na sua cabeça. Não fique com aquela ideia incrível, maravilhosa, sensacional na sua cabeça, porque muitas das vezes ela pode não fazer sentido. Ou ela pode já existir em outro processo, né? E eu gosto de chamar a atenção porque pode parecer fácil desenvolver, pode parecer fácil empreender. E eu gosto de chamar muito essa atenção, principalmente dos meus alunos lá na Faculdade de Medicina. Por quê? Né? Empreender, né, se vocês quiserem empreender na saúde ou empreender em outras áreas, você tem que ser cauteloso, né? Porque muitas das vezes você entrega uma solução, um serviço, um produto que resolve muito a dor de alguém. Você promete muito em cima disso, né? E um exemplo que eu trago para vocês é o exemplo da Theranos, né? Não sei se vocês conhecem essa empresa. Lá por volta de 2006, 2007, se falava muito da Theranos, porque ela prometia fazer análise de mais de 100 tipos, análise de sangue, né, de exames de sangue, de mais de 100 tipos de exame com uma gotinha de sangue. Então, ao invés da gente tirar aqueles tubos, 3, 4, 5, 8 tubos de sangue dentro do laboratório, a Theranos prometia fazer isso com uma gota de sangue, né? E aí ela tinha toda essa logo, né, que uma gota mudaria tudo, né? Eu recomendo que vocês assistam essa série da HBO chamada The Inventor, a procura de sangue no Vale do Silício, que conta a história da Elizabeth Holmes, que foi a fundadora da Theranos, né? É um documentário muito legal, né? A Theranos, ela captou acho que não me engano, 9 bilhões de dólares para poder desenvolver essa solução, né? E no fim das contas, a Theranos era uma grande fraude, né? A gente descobriu, né? Eu acompanhava a Theranos, gostava muito, queria entender o processo delas, mas fui surpreendido também por conta dessa fraude, né? A máquina da Theranos, ela nunca existiu, essa máquina que fazia análise laboratorial com uma gota de sangue. Mas ainda assim, eles pegavam, quer dizer, ela existiu, mas ela não funcionava. Mas eles pegavam o sangue das pessoas, né, rodavam ali naquela máquina que não funcionava, né, que prometia muita coisa, e mesmo sabendo que ela não estava
adequada para o processo, ela não fazia análises boas, né, e às vezes, muitas das vezes erradas, de parâmetros de saúde das pessoas, eles mandavam para casa das pessoas aquele resultado errado, né? E muitas das vezes falavam, olha, parece que o seu câncer não tem mais problema. Ou então falavam assim, olha, parece que você tem câncer. E você não tinha, ou o seu câncer ainda estava em processo de desenvolvimento, né? Isso é um exemplo, né, que eu gosto de trazer, porque empreender tem que ser com responsabilidade, né? Se o seu processo é na saúde, tem que ser um processo científico, tem que ser um processo validado, né? A gente não pode empreender pelo simples fato de querer, eu vou querer ser um milionário, vou querer desenvolver um processo e eu vou atrás de qualquer coisa, acima de qualquer pesquisa, eu sei que vai funcionar. Não é assim que funciona. A gente precisa mostrar que funciona com dados, né? E por último, como eu prometi na descrição dessa palestra, né, se você está com uma ideia e você quer falar ela para alguém, né, mas como é que eu organizo esses meus pensamentos, né, em 15 segundos para apresentar a minha super ideia? Né? Como que eu faço para poder apresentar isso de forma rápida e eficiente? Como que eu organizo o meu pensamento até para eu poder falar para alguém sobre uma ideia? Né? Eu gosto muito dessa ferramenta para a gente poder utilizar aqui nesse momento, que é o Golden Circle. O Simon Sinek tem um TED muito bacana. Quem quiser escanear esse QR Code, é só procurar Simon Sinek Golden Circle, o Círculo Dourado no YouTube, que vocês vão achar. Tá? Que ele fala que para a gente apresentar uma ideia com impacto, a gente tem que seguir 3 etapas. Primeiro, falar o porquê dessa ideia, o como e o quê. E eu vou mostrar para vocês, trazendo também... deixa eu pausar aqui o vídeo, senão a gente vai assistir o vídeo, né? Não é o nosso objetivo aqui hoje. Então, eu quero mostrar para vocês como que a gente organiza o porquê, o como e o quê dentro do meu exemplo lá do HasLife, aquele aplicativo de educação médica, né? Então, primeiro, o porquê, né? Primeiro a gente tenta entender por que você se propôs a fazer aquilo que você está interessado, né? Por que aquela ideia é diferente? Por que você acredita no que ela consegue resolver, né? Por que essa ideia é super legal, né? Essa talvez seja a pergunta mais importante aqui para você pensar. Por que a minha ideia é super legal? E aí, trazendo para o nosso contexto, né, do aplicativo dessa startup que eu fundei, por que eu pensei em criar o HasLife? Eu queria garantir o treinamento desse cirurgião, não é? Garantir esse treinamento é garantir a habilidade dele de poder salvar uma vida, né? Então, esse é o meu porquê, né? Porque eu estou querendo salvar vidas, né? Se eu quero salvar vidas com esse aplicativo, eu tenho que garantir que ele sabe fazer determinados procedimentos, determinados processos, sabe lidar com ali um momento mais tenso, um momento mais crítico, né? Então esse é o porquê do HasLife, dessa solução. E a gente entra no como, né? Como essa ideia funciona, como que ela vai funcionar, como esse processo ele é diferente, como que você se destaca dentro desse processo. Eu gosto aqui do como, de entender ali qual que é o meu ingrediente secreto, né? O que eu tenho de diferente, o que eu tenho de legal, o que eu tenho de mais especial, né? E o que eu tenho de mais especial no HasLife? Eu aplico a metodologia das EPAs, né, que em tradução para o português significa essas atividades profissionais confiáveis, o pilar de aprendizado daquele médico cirurgião, né? Então, eu aplico essa metodologia no aprendizado do cirurgião que está no processo de especialização. Esse é o meu como no Golden Circle. E aí a gente vai então para a terceira etapa, que é o quê? O que efetivamente o meu processo faz, né? O que são as principais atividades que esse processo, que o HasLife, por exemplo, funciona? Como que ele funciona? Como que você se destaca, né? A partir do momento que você escreve o que, você tem ali mais uma etapa desse processo. Então, o que é o que do HasLife, dessa startup? Ele é um aplicativo que ele monitora, através de EPAs, a aprendizagem dos cirurgiões. Ele coleta feedbacks dos professores, né, e entende se esse desempenho desse cirurgião ele está adequado ou não, né? A partir do momento onde a gente entende o porquê, o como e o que de uma solução, de uma ideia, de um serviço, de um produto, de alguma coisa que está na sua cabeça, a gente consegue escrever o que a gente chama do círculo dourado, né? A gente consegue chegar numa frase que consegue passar pelos 3 tópicos, né, de uma forma muito bacana. Sempre começando pelo porquê,
né? A gente vai no porquê, depois a gente vai no como, depois a gente vai no quê. Quando a gente pensa no nosso exemplo aqui de novo, né, o que o Reslife, qual é o Golden Circle do Reslife? Né? A gente ajuda a salvar vidas, garantindo a aprendizagem do cirurgião através de um aplicativo que monitora o progresso do médico em especialização nesse processo de aprendizagem por meio das atividades profissionais confiáveis, que são essa metodologia das EPAs. Esse é o Golden Circle. É assim que eu me refiro ao Reslife quando eu preciso apresentar ele para alguém de forma rápida. Né? A gente fala do elevator pitch. O pitch é aquela apresentação que você precisa fazer para alguém quando você entra no elevador com ela. Você tem, às vezes, 30 segundos, 15 segundos até ela chegar no andar dela, você chegar no seu. Então, você tem que ter aquela ideia bem desenvolvida, gerando um impacto. Né? E para isso a gente usa o Golden Circle do Simon Sinek. Esse é o Golden Circle do Reslife, tá, pessoal? Bom, chegando aqui no nosso finalmente, né, eu queria deixar para vocês essa mensagem de que o processo de empreendedorismo, o processo de inovação, né, ele acontece dentro das atividades que a gente realiza, dentro do processo que a gente faz, dentro do que a gente entende das atividades que a gente realiza, né? Seja ali dentro da escola, seja dentro de um hospital, que é o meu caso, dentro de uma empresa de tecnologia, dentro de uma empresa que produz tecido, né? Ele acontece ali dentro, é ali dentro que a gente consegue observar problemas, observar desafios, observar soluções, né? Observar o que está acontecendo, né? O que as pessoas estão precisando que a gente desenvolva, né? E a inovação, ela surge a partir desse processo. A gente consegue ter boas ideias cada vez mais, observando problemas, né? A gente tem uma ferramenta bacana, um mapa de problemas que eu apresentei para vocês, que ela é essencial para a gente começar a fazer essa jornada empreendedora, né? Espero que vocês tenham uma ideia assim, inicial desse processo. Esse é um processo que a gente pode discutir ainda umas boas horas, né? Eu gosto muito de discutir, eu trago isso muito para meus alunos fazem essa jornada que eu mostrei para vocês, essas etapas, né? Dentro de uma disciplina, a gente tem um semestre discutindo esse processo todo, né? Que eu tentei condensar para vocês aqui dentro de uma hora, né? Eu estou disponível para poder discutir com vocês, responder dúvidas, responder perguntas, né, interagir, ouvir a ideia de vocês. Né, aqui estão meus contatos. Se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem me contar a ideia de vocês, seja para saúde ou não, estou disponível. E é sempre um prazer poder falar sobre inovação, poder falar sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto demais, e sigo aberto para a gente poder conversar, para a gente poder discutir este assunto. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor Bruno, doutor Bruno, pela excelente apresentação. Aprendi bastante aqui e queria aproveitar para comentar com os participantes que o credenciamento está aberto, né? Então, lembre de registrar sua presença ali na aba credenciamento. E também, pessoal, quem tiver perguntas, comentários, fiquem à vontade para colocar no chat. E eu vou passando aqui para o doutor Bruno. Bruno, enquanto o pessoal vai deixando a timidez de lado, eu queria dizer para você que eu achei muito legal esse tema com relação à inovação na área da saúde, né? Nós tivemos esse ano, pela primeira vez aqui na instituição, um concurso de inovação. Que legal! Isso inova. E quando a gente fala em inovação, muitas vezes a gente pensa na tecnologia, né? Essas áreas participando. E nesse concurso nós tivemos estudantes de quase todas as áreas participando, inclusive da área da saúde, né? E foi muito bacana ver esses estudantes conversando com outras áreas para propor soluções juntas, né? Achei, foi uma experiência muito legal. E aí, pessoal de farmácia, biomedicina, né? O curso de medicina não participou nessa edição, mas eles já têm uma formação também com essa pegada de empreendedorismo e inovação. Muito bacana. Interessante, que bacana. Bacana. E aí, eles acabaram vendo alguma coisa que você comentou agora sobre pitch, né? Eu achei muito legal essa proposta do Círculo Dourado. Até anotei aqui.
O eleição é maravilhoso. Você consegue usar ele para tudo, até apresentação acadêmica. Sim, sim. Assim, eu fiquei observando também, não só como o Círculo Dourado, mas esse mapa do problema, né? São ferramentas que nós conseguimos adaptar para outras situações do nosso Sim, com cotidiano. certeza, com certeza. Helena, você falou um ponto muito interessante do processo de inovação. Primeiro que na tecnologia, eu acho que isso já para quem discute inovação, isso é um conceito já estabelecido. Necessariamente ela não envolve tecnologia, né? Inovação é boas ideias, né? No nosso conceito de inovação que eu apresentei, eu não coloquei em momento nenhum inovação tem que ter tecnologia, porque não precisa, né? Inovação pode ser uma mudança na forma de uma forma, de uma colher, né, dentro de um processo, né, e aí gera um valor. Né? Inovação é gerar valor através de boas ideias. Né? E uma outra coisa que você comentou que também é muito bacana, que é o processo multidisciplinar, e eu acredito demais nisso. Hoje, lá na Santa Casa, né, eu comando o Comitê de Inovação, estou na liderança desse processo. O Comitê de Inovação da Santa Casa ele é composto pela TI, obviamente, a tecnologia faz parte, né? Eventualmente a gente precisa discutir tecnologia, mas a gente tem o jurídico, a gente tem o pessoal do RH, a gente tem o pessoal da governança, da qualidade, a gente tem o pessoal da pesquisa, né? A gente tem o pessoal da engenharia, né? A gente tem o pessoal quem mais que eu esqueci aqui? O pessoal da faculdade, os professores, né? Por quê? Inovação ela é muito mais um processo mental, uma habilidade que o indivíduo desenvolve do que a atividade que ele realiza. Né? O pensamento inovador, eu gosto de brincar com meus alunos, que é o seguinte, eles falam assim, mas eu não vou conseguir fazer um processo de inovação. Né? Inovação, né, o processo de pensar, o pensamento inovador, ele é assim como um processo de malhar na academia. Né? Você começa com 1 quilo, né? Você nunca começa de 20 quilos, você começa puxando ali 1 quilo, depois você passa a puxar 2, passa a puxar 3, dali para frente você chega nos 20 quilos, você consegue puxar os 20 quilos. Mesma coisa em inovação. Você começa com um mapa de problema básico, quando você vê ali pelo 15º mapa de problema que você faz, ele já está extremamente elaborado. Né? Você pode fazer mapas de problema do mesmo problema e cada vez mais você entende aquele problema de uma forma diferente, de uma forma muito, muito mais elaborada e você consegue começar a ver uma solução ali dentro. É assim que o pensamento inovador funciona. Uhum. Eu achei muito legal numa palestra que eu assisti uma vez sobre inovação, que a gente realmente fica pensando de muita tecnologia, né? E a ministrante falou da importância que foi a inserção da rodinha na mala, que foi uma inovação Pois que é. trouxe muita mudança para a nossa vida, né? É. Já que ninguém tem pergunta, eu quero perguntar uma coisa para você, doutor Bruno. Quando a gente fala em inovação de produto, né, nós temos passado por muitos exemplos de inovação de produto, e a gente sempre vê isso de forma muito positiva. Na área da saúde, quando a gente pensa em inovar processos, eu queria saber de você como que você tem visto isso, por exemplo, em hospitais, né? Se as inovações em processos acabam não gerando tabu, resistência, algum tipo de preconceito em relação a essa área. Bom, a gente tem uma série de inovações de processos que a gente consegue fazer dentro do hospital. Né? A gente estava discutindo hoje, né, coincidentemente, no dia de hoje foi a finalização do nosso programa de captação de ideias inovadoras da Santa Casa. Né? E uma das ideias inovadoras que ganhou o prêmio, né, foi entender o processo de liberação de kits e materiais dentro do hospital. Né? A gente percebeu que a gente não tinha um limitador por paciente, por exemplo, de fraldas geriátricas, gases, né? Álcool. O profissional podia pedir ali quanto ele quisesse. Né? E muitas das vezes ele entrava lá e batia, é mais fácil eu bater um 10, vou bater um 10 aqui, vou solicitar 10 fraldas. Né? E a gente começou a perceber que tinha pacientes que eles tinham uma média de uso, por exemplo, de 15 fraldas por dia pela quantidade de fraldas que era solicitado. Mas, na verdade, o pessoal pedia, falava assim, eu vou pedir porque eu deixo armazenado aqui do lado do quarto do paciente, né? E aí, quando ele precisar, eu já tenho ele aqui. Só que aí, às vezes, eles acabavam com o nosso estoque de fralda. A gente entendia que precisava comprar mais, comprava muito mais fralda, porque o consumo estava muito grande,
E aí, a hora que a gente ia ver, os armários dos pacientes estavam cheios de fralda, que já estava separado ali. Então, isso é um exemplo de inovação de processo, onde a gente vai bloquear o número de pedidos de fraldas, por exemplo, por dia, por paciente, né? Então, quando um profissional fala assim, olha, eu vou precisar pedir fralda para esse paciente, aí ele vai receber no sistema. Já foram solicitadas 10 unidades de fralda para esse paciente. Esse paciente não precisa de mais. Ou então justifique o motivo pelo qual você precisa de mais do que 10 fraldas. Né? Então, são exemplos de inovação de processo, né, que muitas das vezes a gente vê que a gente precisa de uma mudança de cultura. Né? O pessoal precisa ver a inovação, né, e a gente tem trabalhado isso muito dentro da Santa Casa, como um processo onde a gente muitas das vezes vai te incomodar, a gente vai incomodar a forma com que você executa aquele trabalho, mas porque a gente identificou uma dor. A gente identificou uma dor, a gente identificou uma possibilidade de gerar um resultado muito melhor para o grupo como um todo. Né? Na Santa Casa são 6 unidades de negócio diferentes, são 12 hospitais. A Santa Casa hoje é o maior hospital de Minas, um dos maiores hospitais do Brasil em termos de leite SUS. São 6 mil pessoas de funcionários caminhando pela Santa Casa, né, todos os dias. Então, vocês conseguem imaginar a quantidade de processos que podem ser modificados e gerar um valor. E aí, pessoal, não estou falando necessariamente de valor financeiro, né? A gente está falando de valor para o paciente, uma melhora na qualidade do cuidado, né? Ou que seja um valor financeiro, né? Pode ser também uma diminuição no tempo de espera, né? São essas mudanças de processo que são necessárias, mas a cultura da inovação ela é fundamental. O colaborador entender que a gente está lá, o comitê de inovação está atuando naquele problema, por exemplo, das fraldas, não é para atrapalhar ele de pedir fralda. É porque eu estou entendendo que o CTI do 10º andar da Santa Casa está tendo dificuldade de acessar a fralda, porque está ficando fralda sobrando no CTI do 2º andar. Né? Então, é um processo complexo, é um processo que a gente precisa fazer, o que a gente brinca de capilarização da inovação por toda a instituição. Porque nós precisamos que as pessoas comprem a ideia, né? Porque às vezes a gente percebe que tem muita história, né, de inovação que existe um investimento, aplica-se, e o usuário que precisa alimentar a ferramenta, ele não alimenta, ele tenta burlar o sistema, né? Então, de fato, envolver na construção disso, quem está na ponta utilizando a ferramenta ou alimentando é muito importante. Mariana, eu acredito muito no processo. Você falou uma coisa que é fundamental, que é envolver as pessoas que estão naquele problema. Eu falei do nosso programa de captação de ideias, né? A Santa Casa chamou ele carinhosamente de Santa Ideia, porque a gente quer ouvir de quem sofre a ideia ou o problema, né? Uma ideia para resolver aquele problema. A partir do momento que a gente identifica essa ideia, a gente chama ele para construir junto com a gente uma solução. Né? Então a gente garante que aquela pessoa, uma daquelas pessoas que sofrem aquele problema, participaram da construção daquela solução. Né? Então a gente engaja o nosso colaborador dentro da Santa Casa dentro desse processo de inovação. Isso é fundamental para que não aconteça exatamente o que você está falando. A inovação criou um produto para mim que não serve de nada, não resolve o meu problema. Então, a partir do momento que a gente insere ele, a gente consegue ainda mais aculturar o processo de inovação. Exato. Bom, pessoal, nenhuma pergunta, a galera está tímida aqui. Eu vou então partir para o encerramento desta noite, né? Na verdade, a noite não está encerrando. Aproveito para deixar o recado que o evento vai até amanhã. Nós temos, a partir das 21 horas, as apresentações de trabalho, presencial e online também. Então, fiquem atentos à programação do nosso site. E amanhã, o terceiro e último dia do evento, também com apresentações de trabalho. Doutor Bruno, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por compartilhar conosco esse conhecimento, né, um pouquinho do seu conhecimento na área de inovação, que é muito importante essa discussão, né, em todas as áreas, e principalmente na saúde. Desejo uma boa noite e um bom restinho de semana a todos, pessoal. Muito obrigada, Bruno. Boa noite, pessoal. Quem quiser entrar em contato, quem quiser discutir ideias, siga à disposição. Um abraço. Um abraço.